e querem o registro. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Mar, sou professor do método desde 2002, portanto já vão uns anos. Eu sei que pelo meu aspecto parece que só dou aulas há 2 a 3 anos, não há muito tempo. E tenho o prazer de ter aqui a Benedita, que é a minha primeira aluna, ela faz aulas comigo desde 2002. Isso é sempre bom, nós temos alunos que... Uma vez ouvi uma frase do mestre que dizia assim: não se vê a qualidade do instrutor pelo número de alunos que já passaram por ele, mas por aqueles que ficaram. Faz sentido, não é? É. Porque há muita gente que vem, que vai, mas há alunos que ficam. Então a Benedita é um desses casos. É a minha primeira aluna. Mas hoje o tema é a meditação e nós fizemos eu fiz essa palestra na FNAC. Maria José foi na semana passada à FNAC de Mar Shopping ouvir essa palestra e a preocupação seria: será que vai ser a mesma será que vai ser a mesma coisa? Não vai ser uma palestra totalmente diferente, talvez um pouco mais técnica, porque na FNAC mais alguém participou da FNAC? Não, estava mais gente na FNAC, mas por acaso não sou essa da FNAC no Mar Shopping foi na semana passada. Foi num dia de Black Friday. Então vocês imaginam a loucura. A loucura. Não, eu estava na FNAC e decidi ir ao quarto de banho antes da palestra. Quase não chegava. Para vocês terem noção, passei pela praça da alimentação e olá, Isabel, podes? E quase não chegava porque não estava difícil. Prazer então buscar. Essa porta, ela tem assim um truque. É pressão. Se quiseres mesmo fechar, pronto. E só o sair da FNAC e atravessar a praça da alimentação quase não dava para chegar a tempo da palestra. Estava muita gente. Mas na palestra da semana passada foi um pouco mais filosófico e talvez não tão técnico relativamente à meditação. Hoje nós estamos numa sala de prática e podemos, para além da parte teórica, podemos também colocar alguma técnica e no final podemos experimentar um pouco do que é isso da meditação. Porque a maior parte das pessoas tem uma ideia errada acerca do que é. Se eu perguntar, por exemplo, ao Cláudio, que nunca praticou, não sabes, nem te queres arriscar em definições em terreno desconhecido, na Tércia. Eu penso que é o momento em que estamos só e refletimos, tentamos interiorizar algumas imagens específicas. E essa é a dedução mais lógica quando nós observamos a palavra. Não é? Meditação, meditar, vamos ao dicionário, pensar sobre, refletir sobre algo. Mas no fundo é precisamente o contrário. E porquê que esta distorção? Olá, faça favor. Eu estava a falar em alunos antigos e portanto o Pedro também está há quase 15 anos, 14, 15 anos. E validou o que eu estava a dizer, porque eu estava a dizer que a qualidade do instrutor não se via pelo número de alunos que ele tinha, mas pelo número de alunos que ficavam. É isso. E de repente liguei ao Pedro, vê se apareces, que é para dar Não foi combinado. dar massa, dar consistência àquilo que eu estava a dizer. Mas, se nós formos ao dicionário, meditação significa pensar sobre, refletir sobre alguma coisa. Porquê que aconteceu esta deturpação? Bom, em primeiro lugar, a tradição cultural do yoga vem da Índia. E é uma tradição que, no mínimo, tem 5.000 anos. São 18 anos de prática que eu tenho. E quanto mais estudo sobre o assunto, e eu gosto de aprofundar, eu sou esquisito, eu tenho um sentido crítico muito grande perante as coisas, e principalmente aquelas que adoto como prática. E quanto mais me questiono, mais acho extraordinário como é que aquele povo, há tanto tempo, sem tecnologia rigorosamente nenhuma, sem ciência, sem medicina, conseguiram dissecar o ser humano em dimensões que ainda não são palpáveis hoje. Então, hoje a neurociência começa a falar sobre meditação, hoje a ciência começa a estudar os benefícios para a saúde da meditação. E aquela gente, há mais de 5.000 anos, já tinha isso tudo na palma da mão. E a meditação, assim, como consequência, pode trazer benefícios à saúde, mas esse não é o objetivo. Como consequência, vai nos ajudar a tomar melhores decisões, mas esse não é o objetivo.
Há determinadas coisas que são um fim em si. Eu tenho um amigo, que é o professor Fabiano Gomes, que também dá palestras, dá cursos, e há uma palestra que ele dá sobre felicidade que é muito interessante, em que ele diz que a felicidade é um fim em si. Então nós temos muitas outras coisas que queremos, mas que são meios para atingir outras. Mas há coisas na vida que por si só são um fim. Então a meditação deve ser observada como um fim e não como um meio para. Embora ela seja muito mais vendável se for um meio para. Então as pessoas dizem, vou meditar porque eu preciso de gerir o stress. Eu vou meditar porque eu preciso tomar decisões melhores ou mais lúcidas. Mas no fundo, isso são consequências de um órgão que está a funcionar na sua plenitude. E que na maior parte das pessoas não funciona. Ele está lá, mas não funciona. Então, como esta filosofia veio da Índia antiga, e eles não falavam inglês, eles falavam sânscrito. Muito provavelmente é pré-sânscrito. O sânscrito é a língua que se falava na época, não na época, mas enfim, desde há 3.500 anos para cá. A palavra original não é meditação. A palavra original é dhyana. É quase Diana, mas não é Diana. Tem um H e tem um Y. É dhyana. Só que os ingleses, quando traduziram os termos em sânscrito, eles tiveram que encaixar palavras existentes na língua inglesa. E para aquele conceito, para aquela ideia, não havia palavras. Da mesma forma que para a maior parte dos conceitos desta tradição cultural, nós não temos palavras que possam resumir aquelas ideias. É muito louco pensar isto, não é? Mas eles não têm, por exemplo, essa tradição antiga não tinha palavra para definir o que era guerra. Porque para eles esse conceito não existia. Da mesma forma que não tinham palavras para um telemóvel, porque não existia um telemóvel na época. Então, nós hoje, na nossa linguagem, no português, no inglês, no francês, na maior parte, se não em todas as línguas ocidentais, não temos nenhuma palavra que possa absorver todo o sentido da técnica ou do estado de consciência que aquela técnica encerra. Aquele estado de dhyana. E nesse sentido, conta uma história engraçada que estava um sadhu dhyana. E nesse sentido, conta uma história que estava um sadhu num estado de consciência expandido, lá estereotipado com as mãos assim, não é? Os olhos fechados e no estado dele. E o povo colonizador, um dos ingleses, virou-se para o que é que ele está a fazer? Está a pensar sobre a vida. Está a meditar sobre a vida. Não é? Conta ao mestre esta história. E assim ficou. O que é que ele está a fazer? Está a meditar. Está a pensar sobre alguma coisa, mas na verdade a única coisa que ele não está a fazer é pensar. Então o estado de meditação é precisamente o oposto. Se eu estiver a utilizar a minha mente enquanto ferramenta de conhecimento, eu tenho que estar a analisar, a racionalizar, a fazer associações, a utilizar a minha memória, a utilizar o processamento de informação que a minha mente racional faz. Eu estou a pensar sobre. Meditação é o estado de consciência, é aquilo que fica quando a mente para de funcionar. Sabiam que isso era possível? Ausência total de pensamento. Porque nós estamos habituados a entender o ser humano. Se eu vos disser assim, nós temos um corpo que é físico, que é denso, tem músculos, nervos, tendões, órgãos, ok, eu entendo, eu consigo entender. Nós temos uma estrutura emocional, ou seja, há algo em mim que é emocional, que pode não se verificar muito facilmente no físico, e há algo em mim que é energético. Energético, o pessoal já fica assim a olhar meio do lado. Mas se eu explicar que é o nosso campo eletromagnético, ou seja, que tem a ver com o batimento cardíaco, com a temperatura do corpo, assim, ok, isso é energia. O corpo precisa de energia para mover? Precisa. Então eu tenho um corpo energético. Sim, a aceitação já é mais difícil, mas ainda assim é compreensível. Se eu disser que tenho uma estrutura mental, também é fácil de perceber. Porque eu consigo imaginar coisas, eu consigo pensar sobre as coisas, eu consigo lembrar de determinadas coisas. E esse tipo de movimento vocês não veem no corpo físico.
Se eu estiver agora a lembrar-me de uma determinada coisa e mudar o meu pensamento para outra coisa, se eu ficar com um poker face, ninguém sabe. Ou seja, há um movimento a acontecer, mas ninguém vê. Então é fácil de entender estas dimensões. Eu tenho a dimensão física, tenho uma dimensão energética, tenho uma dimensão emocional, tenho uma dimensão mental, e até aqui todos entendemos. Agora tenho dimensões acima desta, que, como nós não estamos habituados a mexer, como não estamos habituados a entrar em contacto com, de forma lúcida, nós achamos que não existe. Ou se tentarmos abordar isto de forma mais técnica, a maior parte das pessoas vai achar que é algo espiritual. O que é algo espiritual? Bom, é algo que eu não vejo, que não entendo e que, portanto, prefiro colocar na mão de outra pessoa ou de uma outra entidade. Conseguem entender? Então, se eu não entendo, se eu não consigo palpar, se eu não consigo conceber, então, a partir é algo espiritual. Faz parte do mundo espiritual. Mas isso quer dizer muito pouco. Então, naquela época, eles já sabiam que nós temos várias camadas, física, energética, emocional, mental, e para cima desta temos algumas outras. A que está imediatamente acima do plano da nossa mente é uma estrutura, uma camada, que é a camada intuicional. É onde todas as nossas intuições aparecem. Uma intuição, grande parte das coisas que as pessoas dizem que são intuição não são, mas nós já vamos lá chegar. Uma intuição é um flash de conhecimento que vem, sabe-se lá de onde. Portanto, não aparece vindo de um raciocínio. Tipo, eu estou a pensar sobre alguma coisa e de repente chego a uma conclusão. Isto não é uma intuição. Isto é um processo dedutivo, é um processo lógico. Uma intuição é, eu estou a fazer determinada coisa e cai numa ficha de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Já aconteceu com todos? Normalmente acontece quando nós estamos num estado de ócio contemplativo, sem responsabilidades, sem pressa, a fazer uma coisa tipo a esbanjar tempo, e a nossa mente fica naquele estado assim. Imaginem que vocês estão a ver o mar, vão até à praia e sentam-se, não sabia que estava tão quente aqui. Não está ligado. Não, desliga Essa a janela, não? Depois está um bocado de oxigênio. Mas podemos abrir um pouquinho a janela. E a sonhar? E a sonhar? E a dormir? Estava aberta. Lembra-me mais daqui a pouco, mas não. É mais complexo. Mas acontece quando... Imaginem que vocês... Pode acontecer em alguma tarefa rotineira, quando a nossa mente... Mas nem sempre. Nós precisamos estar num estado emocional muito específico para, no automatismo, em que nós de alguma forma já paramos de processar a informação, outra possa aparecer. Porque na maior parte das vezes, quando as pessoas entram nos automatismos, elas adormecem. Elas acham que estão acordadas, mas estão a dormir. Elas saem de casa, pegam no carro, vão até ao trabalho, chegam lá e não sabem como. Então elas entraram num automatismo e não por isso, ou não necessariamente tiveram intuições. E acontece muitas vezes as pessoas saírem do ponto A e vão para o ponto C, mas estão habituadas a ir para o B, e chegam ao B e perguntam assim, mas o que é que eu vim fazer para aqui? Eu queria ir para o outro lado. Então, não necessariamente nas tarefas rotineiras nós temos intuições. Mas, quando nós estamos perante um determinado problema... Podes fechar, obrigado. Já foi esclarecedor. Quando nós estamos na tentativa de resolver um determinado problema. Obrigado. Ali está a transmitir, eu interrompi a tua transmissão. Mas quando nós estamos a tentar resolver algum problema e por alguma razão pensamos sobre o assunto e patinamos sobre o assunto, e as soluções que a nossa mente nos entrega são sempre as mesmas. Assim, mas eu já pensei isto não. Deixa-me pensar de outra forma. E 5 minutos depois ela volta a entregar aquela solução. Assim, mas eu já pensei isto não. E a pessoa fica a patinar e não resolve. E aí decide fazer outra coisa. Vou jantar com os amigos, vou ao cinema, vou ver o mar, vou dar um passeio, vou fazer uma outra coisa qualquer. E a mente para de processar aquela informação durante um tempo e depois do nada aquilo aparece. Isto já aconteceu com toda a gente, não é? E há uns tempos eu estava a ler sobre Einstein. Eu acho que foi numa das viagens ao Brasil. Era um documentário sobre a teoria da relatividade e estava a falar um pouco sobre a vida dele. E lá
vinha a informação de que ele obtinha grande parte do conhecimento. Bom, depois ele tinha que explicar aquilo e que justificar e que fazer os cálculos e que arranjar uma forma de entregar aquele conhecimento cientificamente. Mas as intuições dele, como é que ele chegava às conclusões, apareciam normalmente quando ele estava em momentos de ócio. Normalmente a ver o mar. Não sei se isto é verdade ou não, mas poderia ser a fazer uma outra coisa qualquer. Mas as intuições aparecem quando a nossa mente deixa de ter necessidade de processar a informação. E quando a mente para de processar a informação, é como se nós pudéssemos ver a realidade através de uma outra lente. Porquê é que isto acontece? Naquelas estruturas todas que eu lhes expliquei, nós temos físico, energético, emocional, mental, intuicional, enfim, temos várias estruturas, do mais denso ao mais sutil. E a nossa consciência, ela manifesta-se, isto é um conceito bem abstrato, mas ela manifesta-se através destas camadas todas, até chegar àquilo que nós entendemos como físico, que é o que nós estamos a encarar agora, como nós nos estamos a relacionar. E nós captamos a informação do mundo externo através de todos estes veículos, mas essencialmente de baixo para cima. Então funciona assim. A consciência não consegue entrar em contacto com nada que esteja externo a ela. Então, por exemplo, eu não consigo, nem nunca vou conseguir, se eu for muito rigoroso com a ciência, e a física quântica explica-nos isso, eu nunca vou conseguir tocar em rigorosamente nada para além de mim. A física quântica explica que nada toca nada. Então, se eu puser a mão no chão e achar que estou a tocar no chão, eu não toco o chão. Eu não consigo tocar o chão. Na verdade, cria-se aqui um campo de repulsa que não me permite tocar no chão. Isto é no limite. Tá? Para vocês terem a percepção de como nós temos a ilusão de que nos relacionamos com as coisas. Mas o que acontece, na verdade, não é bem isso. Então, enquanto vocês falam, eu tenho a sensação de que vos estou a ouvir, que estou a ouvir a vossa voz. Se acendermos a luz, eu tenho a ilusão de que estou a ver as coisas, a ver as cores, a ver os objetos. Se eu tocar num determinado objeto, eu tenho a ilusão de que lhe posso sentir a temperatura. Todos têm um objeto metálico aí convosco? Um relógio, por exemplo? Ou então em algo da sala. Vamos tocar, por exemplo, na parede e no chão. O que é que está mais frio? Parede. Se nós colocarmos um termómetro, quase de certeza, é claro que a janela esteve aberta e tal, mas quase de certeza que a temperatura da parede e do chão é a mesma. Quase certeza. Mas se vocês fecharem numa sala, uma sala fechada que não tem janelas, e colocarem lá uma alcatifa e uma tijoleira, e deixarem passar 5 anos, não há contacto com o mundo externo, não há contacto, a temperatura daquela sala está totalmente homogénea. Vocês entram na sala, põem o pé na tijoleira, põem o pé na alcatifa, o que é que está mais frio? A tijoleira. Mas não está. A temperatura é a mesma. Mas a percepção que nós temos é de que a tijoleira está mais fria, porque ela conduz mais energia do que a alcatifa. Então, embora a sensação seja de que eu me esteja a relacionar com o chão, ou com a tijoleira, ou com a alcatifa, o que está a acontecer é a minha energia, se eu puser o pé na tijoleira, sai a uma velocidade superior àquela que sai se eu puser o pé na alcatifa. E a sensação que eu tenho é que esta superfície está mais fria do que esta. Mas eu não tenho ferramentas para saber a temperatura real daquela superfície. Isto é muito louco. Embora os meus sentidos me digam assim, não, essa superfície é mais fria do que aquela. Isto é a história que os meus sentidos me contam. Mas na verdade o que está a acontecer é, eu sinto mais frio aqui, porque eu perco mais energia por aqui. Da mesma forma, quando eu ouço um som, eu digo assim, eu estou a ouvir a voz daquela pessoa. Não. Há uma vibração que percorre o espaço. O teu ouvido apanha aquela vibração e o teu cérebro descodifica aquela vibração, atribui-lhe um som, atribui-lhe um significado. Então todo o som que nós ouvimos-lo cá dentro. Ele não existe lá fora. Não é para chocar. É só para nós... É claro que não vale a pena pensar nisto enquanto nós estamos a relacionar-nos no dia-a-dia, porque as coisas são ilusórias, mas funcionam. Tá? E o processamento da informação é tão rápido que funciona. Mas a certeza de que o mundo existe tal e qual nós o vemos, ela é ilusória. Então nós achamos que as coisas têm esta forma, nós achamos que as coisas têm esta cor, nós achamos que as coisas têm esta textura,
Nós achamos que as coisas têm esta temperatura, mas no fundo nós não conseguimos conhecer verdadeiramente as coisas. Nós só conseguimos nos perceber quando nos relacionamos com as coisas. Então, se eu quero perceber o mundo, a informação ela entra nestes veículos, no físico, no energético, no emocional e no mental, através da forma como estes veículos reagem ao mundo. Então imaginem, se alguém me toca na mão, eu não consigo sentir a mão daquela pessoa. Eu sinto o meu corpo a ser tocado. Certo? Com a sensação do meu corpo a ser tocado, e porque eu sei um sem número de outras coisas, e tenho uma programação genética, uma memória, uma inteligência, etc., o meu cérebro diz assim, a forma da mão daquela pessoa é esta. Mas eu não consigo sentir. É tudo uma criação interna. Então é da forma como nós nos relacionamos com o mundo que criamos as imagens do que o mundo é. Então, na medida em que eu me relaciono com o mundo, seja em termos físicos, seja em termos energéticos, seja em termos emocionais, estas estruturas, elas respondem àquela relação. E através da forma como elas respondem, cria-se uma imagem do que deve ser o que está lá fora. E não o contrário. Tipo, eu vejo o que está lá fora. Isso não acontece. É como se o nosso cérebro estivesse absolutamente fechado dentro de uma caixa, sem hipótese de conviver com o que está fora. Mas os nossos sentidos, eles vão reagindo e em nanosegundos o cérebro consegue produzir imagens que são aproximadas, entre aspas, daquilo que acontece. Eu digo aproximadas porquê? Porque se nós, de repente, virássemos moscas, esta sala não tinha este formato. Porque os olhos de uma mosca veem esta sala de um outro formato. Se nós tivéssemos a capacidade auditiva dos cães, estes sons que estão aqui não seriam os mesmos, seriam outros. O espectro auditivo dos cães, a amplitude auditiva é muito maior do que a nossa. Então, nós entendemos o mundo através do nosso aparelho sensorial e da forma como ele é interpretado pelo nosso aparelho mental. E, enquanto seres humanos, porque somos os animais que têm mais poder, nós achamos que o mundo é como nós o vemos. Porque não conseguimos entrar na pele de outro bicho para ver como é que ele vê o planeta. Isto é importante porque, ao receber esta informação ou ao produzir esta informação na minha cabeça, eu tenho uma perspectiva do que é que está a acontecer lá fora e reajo ou decido em consonância com aquilo que eu percebo. Só assim é que faz sentido. Porque imaginem, se entrar aqui um urso nesta sala, os meus sentidos vão me informar, eu vou criar uma imagem muito depressa de que a minha vida está em jogo. E porque eu crio uma imagem de que a minha vida está em jogo, eu reajo ou decido em consonância com essa imagem. Se a minha mente não criar a imagem de que a minha vida está em jogo, eu não reajo dessa forma. Reajo de outra forma. Então nós, a todos os momentos, reagimos da forma mais inteligente possível. Com aquilo que o nosso aparelho consegue fazer, consegue lidar em termos de informação, eu reajo ou decido da forma mais inteligente que eu consigo. Se eu vou lá fora e de repente estou no trânsito, alguém me buzina. Se eu reajo de forma agressiva, é porque naquele momento a interpretação que a minha mente fez foi tal que a agressividade era a melhor resposta possível que eu tinha naquele momento. Se eu tivesse um estado de lucidez mais expandido e percebesse que não há motivo para ser agressivo, a minha mente não seria agressiva. Então as nossas decisões, elas dependem sempre daquilo que nós achamos que está a acontecer. E por isso é que é muito difícil alguém reprimir um determinado comportamento ou tentar mudar o comportamento forçando-se a mudar enquanto a pessoa não entende. Porque natural e espontaneamente ela vai se defrontar com uma situação, ela vai ver determinada coisa e espontaneamente vai decidir em consonância com aquilo. Então, se eu tenho estas estruturas todas, físico, energético, emocional, mental, e elas, de alguma forma, ao interagirem com o mundo e com as pessoas, a conclusão em termos de informação que elas criam acerca do que é que está a acontecer, tanto no ambiente interno do corpo, que também tem impacto,
quanto no ambiente externo, elas criam uma imagem e, tendo em conta essa imagem, elas decidem. Por mais ilusória que essa informação seja. Então, eu ponho lá o pé na tijoleira e ponho o pé na alcatifa. Assim, a tijoleira está mais fria, deixa-me ir para a alcatifa. Por acaso funciona, porque no caso eu vou perder menos energia na alcatifa. Mas a equação que estava por detrás daquela informação não era necessariamente verdadeira, que é a tijoleira está mais fria. Isto faz com que, por exemplo, num determinado relacionamento, as pessoas chateiam-se. E a dada altura a pessoa decide, entra num ataque de raiva e dá um berro. E até resultou. E ela diz assim, resultou, vou fazer sempre isto. Ela não pensa nisto, mas a pessoa diz assim, epá, resultou. Ou seja, da próxima vez que esta imagem na minha mente se configurar, e quando digo imagem não é tal pessoa dizer-me tal coisa, é eu me sentir ou ameaçado ou confrontado com o que quer que seja e responder com raiva, funciona. Mas foi mais uma causalidade do que propriamente uma casualidade. Então, baseado na percepção que nós temos sobre o mundo, nós decidimos, por mais ilusória que essa percepção seja. E porquê que é ilusória? Porque ela é baseada em dimensões ou em camadas que, no caso, o tipo de ilusão que elas produzem é maior. O que é que eu quero dizer com isto? Os nossos sentidos têm a faculdade de manterem ou de zelarem pela nossa sobrevivência. Então, nós decidirmos coisas na nossa vida importantes, baseadas nas sensações dos órgãos sensoriais, talvez não seja muito inteligente. Se for para zelar pela sobrevivência, tudo bem. Não, aparece um urso, enfim, tem um carro que me trava em cima da passadeira. Então, esse tipo de sensações que nós temos são ótimas para defender a vida do corpo. Mas, para a maior parte de nós, a nossa sobrevivência não está em causa na maior parte das vezes. Quantas vezes é que nos últimos 20 anos vocês tiveram uma situação de vida ou morte? Tu arriscas. Tu arriscas. Mas para assim, para o cidadão comum, médio, que não faz desportos radicais, quantas vezes a nossa sobrevivência esteve em risco? E ainda assim, quantas vezes nós reagimos como se estivesse? Quantas vezes nós nos irritamos, ou quantas vezes nós reagimos com raiva, ou quantas vezes nós nos passamos, quantas vezes nós nos sentimos agredidos, quantas vezes nós nos sentimos ameaçados. A pessoa diz assim, não, eu não me sinto ameaçada. Não, mas tu foste agressivo. Sim, eu até posso ter sido agressivo, mas eu não me senti ameaçado. Não, senhora, a pessoa só é agressiva quando ela se sente ameaçada. Porque se ela não se sentir ameaçada, ela não tem razão para ser agressiva. Então, de alguma forma, nós estamos a permitir que determinados gatilhos do nosso sistema sejam ativados quando, no fundo, não havia necessidade para isso. E porquê? Porque, por exemplo, se alguém me faz uma cara feia e me diz alguma coisa, ao invés de eu pensar assim, bom, isto não tem nada a ver comigo, ela pode ter até um mau dia. Se eu tiver esta clara visão da realidade, que é Maria José fez uma cara feia, e disse-me uma coisa, tadinha, e disse-me uma coisa, se eu tiver plena consciência de que não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela, sei lá o que aconteceu, ela provavelmente teve um dia péssimo, ela talvez não tenha, podia ser outra pessoa, agora calhou-te a ti. Se calhar está com problemas que não consegue resolver, se calhar está com falta de energia, ou talvez não tenha acesso a uma alimentação tão boa, enfim, o que quer que seja. Se eu tiver esta consciência, o que é que eu faço? Mas, José, posso ajudar? Está tudo bem. Agora, se ela me faz uma cara feia, e a minha percepção é cara feia. O que é que eu fiz? Nem tudo tem a ver connosco. Nós não somos assim tão importantes, né, ao ponto de fazer com que alguém faça uma cara feia por nossa causa. Mas enfim, se eu levar aquilo para mim, em termos pessoais, e me sentir ameaçado com isso, que tipo de reação é que eu vou ter?
Então, quando nós somos simpáticos, consistentemente simpáticos, ou seja, maioritariamente simpáticos, bem educados, tolerantes, não é porque nos andamos a monitorizar continuamente. Pessoas que são simpáticas, bem educadas, felizes, alegres, contentes, sim, toda a gente tem o padrão, o arquétipo de uma pessoa dessas. Não é porque as pessoas andam continuamente com o relógio de ser simpático. Não é por isso. Não é porque elas andam com memos a dizer, não, olha, tens que ser tolerante. Não é possível isso. É porque as pessoas veem a vida de uma outra forma. Elas criam uma imagem do que está a acontecer à volta delas, de uma outra, que é uma imagem diferente. Porque se elas vissem as coisas da forma como nós vemos, elas reagiriam da mesma maneira. Nós biologicamente somos muito idênticos. Então a grande diferença tem a ver com como é que eu interpreto as coisas que estão à minha volta. Então, no caso, se eu tivesse um estado de lucidez maior naquele momento, eu pensaria assim, oh, Maria José precisa de ajuda, porque ela está agressiva hoje. E não diria, o que é que eu te fiz para tu estás... O que é que tu pensas que és para me estás a olhar com esse olhar? Porque se eu achar que ela está a ser agressiva comigo e que não é justo e que não sei o que é normal que eu me sinta ofendido. Então é normal que eu reaja dessa forma. Agora, se eu perceber que não tem nada a ver comigo, então eu provavelmente vou reagir de outra forma. E isto tem a ver com o patamar de consciência através do qual nós estamos a receber informação. E isto produz... Quando eu escolhi o tema, porque alguém me disse assim, vais falar sobre meditação, qual é o subtítulo? Assim, tem que ter um subtítulo? Assim, tem que ter um subtítulo. Assim, mas não pode ser só meditação. Assim, não, tem que ter um subtítulo. As pessoas têm que saber o que é que... Ok, então vamos falar na capacidade que estados expandidos de lucidez nos dão na tomada de decisões. Porque tudo fica muito mais simples quando nós vemos as coisas com outros olhos. Então, como é que nós processamos a informação que nos chega de todas as vias? Nós entramos em contacto com alguma informação externa através da forma como nós reagimos a essa informação. E para todas as coisas já existe de alguma forma uma caixinha na nossa mente que consegue enquadrar a informação que estamos a lidar com, que na maior parte das vezes não é uma informação nova, consegue enquadrar aquilo em algo que ela já conhecia. Então, se eu entrar em contacto com algo que é absolutamente novo, absolutamente desconhecido, eu vou ter imensa dificuldade em primeiro lugar, criar uma imagem. Há um documentário muito interessante que se chama What the Bleep Do We Know, que saiu em 2004, e que era de física quântica, e que explicava acerca de como funcionavam as emoções e a nossa perspectiva sobre as coisas. É muito giro. E há um momento em que eles explicam a chegada das caravelas portuguesas à costa brasileira. Acho que eram portuguesas ou espanholas, enfim, mas à costa dos Estados da América. E é muito interessante porque eles colocam um índio, não é, que nunca viu um barco na vida, muito menos um barco daquelas dimensões, a entrar em contacto com aquela informação. Tipo, está ali uma coisa grande que de alguma forma está no meio do mar e eu nunca vi o que isto é. E o que eles explicam é que a informação era tão radicalmente diferente daquilo que eles estavam habituados que eles não conseguiram criar uma imagem. Então, o primeiro contacto, eles não conseguiam ver a caravela. Eles viam sombras. E faz sentido porque nós recebemos informação através da nossa retina. Mas a imagem, ela é criada cá dentro. Ou seja, eu não consigo ver a imagem sem um cérebro. Não é só com os olhos que eu vejo. Então eu recebo uma informação através da minha retina e a minha mente vai dizer assim, aquilo é isto. E cria uma imagem do que é que aquilo é. Como todos nós somos biologicamente muito idênticos e temos culturas muito semelhantes, isto nunca se coloca, porque quando nós vemos coisas, toda a gente vê o mesmo, toda a gente vê mais ou menos as mesmas cores e toda a gente ouve mais ou menos os mesmos sons, com um grau de proximidade muito grande. Mas para um índio, um indígena, que nunca tinha visto uma caravela, que não sabia possível sequer andar no mar com uma coisa daquelas, ver aquilo pela primeira vez, fazia com que ele não conseguisse criar uma imagem, não conseguisse ter sequer uma ideia do que aquilo seria.
E demorou imenso tempo até ele perceber que eram pessoas que vinham ali, que eram totalmente diferentes, que usavam roupas, que eles não... roupas, nem sequer sabiam o que isso era, né? E que vinham do outro lado do mundo, e que eram diferentes, e que cheiravam profundamente mal. Portanto, imagina os navegadores, há 500 anos, a viajar meses e meses a atravessar o Atlântico, sem tomar banho, só homens, não é? Aquele ambiente. E os índios habituados a comer fruta na natureza, ali, tipo, imaginem o contraste. O cheiro que eles devem ter sentido, não é? Aquilo deve ter sido assim há um sketch da Porta dos Fundos que é muito... Não sei se vocês já viram, que é muito giro, que é os navegadores portugueses a negociarem as terras do Brasil com os indígenas. Não é? Vejam se puderem quando chegarem a casa. Mas a informação era tão diferente que eles não conseguiam perceber o que aquilo era. E demoraram um tempo até materializarem aquilo e tentarem, através do que eles já conheciam, fazerem ligações para perceberem, ok, isto são pessoas. Não, isto são pessoas e são semelhantes a nós. Ok, eles vieram no mar, eu não sei muito bem o que isso é. E vieram de algum lado. Não é? Mas, se nós não tivermos imagens pré-existentes que façam algum tipo de associação com aquilo que nós estamos a entrar em contacto, nós não conseguimos criar uma ideia do que aquilo é e dificilmente conseguimos decidir. O problema é que, como nós temos imagens pré-desenhadas para praticamente tudo o que nós conhecemos, todas as coisas com as quais nós entrarmos em contacto já têm um pré-conceito ou já têm uma pré-forma definida de relacionamento. Nós nunca pensamos sobre aquilo, mas nós nascemos, vivemos numa determinada família, numa determinada cultura, frequentamos uma escola, tivemos amigos, sem nunca pensar acerca da nossa existência. O nosso software, a nossa programação foi sendo escrita ao longo do tempo. E de repente nós entramos em contacto com uma temática polémica. E nós já temos um posicionamento sobre aquilo. E achamos que estamos a ser livres quando temos aquele posicionamento. Mas nós nunca pensamos sobre aquilo. Esquerda ou direita? Sim ou não ao aborto? Sim ou não à homossexualidade? Sim ou não à religião? Sim ou não à monarquia ou à democracia? Nós nunca pensamos sobre. Nunca tivemos um pensamento livre. Livre nunca tivemos. Mas na maior parte das vezes nós nunca paramos para pensar sobre estas temáticas e já temos uma decisão tomada acerca disso. Não está certo nem errado, mas porquê que funciona assim? Porque a nossa mente já criou essas imagens e já fez associações entre o que é bom e o que é mau. Ela já tem um desenho do que aquilo é. E de alguma forma isso dá-nos muita eficiência, porque faz com que nós nos relacionemos de forma automática com as coisas. Já tem uma resposta programada para aquilo. E se sempre funcionou, para que mudar? Só que isso faz com que nós nunca olhemos para as coisas como se fosse pela primeira vez. Quase nunca. E eu na palestra da FNAC dei este exemplo e vamos voltar a dar porque funciona às mil maravilhas. Nós olhamos para aquela porta, assim, qual é a forma geométrica daquela porta? É retangular. Porquê? Porque eu sei que a porta é retangular. Não tem sentido a porta não ser retangular. 99% das portas que eu conheço são retangulares. Certo? Mas ela não é retangular. Quer dizer, ela até pode ser retangular se eu olhar a partir do centro. Mas de nenhum dos nossos pontos de vista, de qualquer um de vocês, quando olha para aquela porta, ela não é retangular. E se nós tentarmos desenhar aquela porta num desenho com pontos de fuga, aquela porta não pode ser retangular. Ela é alguma coisa assim. Eu, se desenhar aquela porta daqui, eu tenho que desenhar a porta assim. O que é que eu estou a ver? Certo? Isto não é um retângulo. Mas eu olho para a porta e eu só vejo um retângulo. Só que isso acontece com tudo na nossa vida. Nós olhamos para as coisas achando que já sabemos o que elas são. E quando eu acho que já sei o que aquilo é, a minha mente já tem, como ela já tem um ponto de vista sobre o que aquilo é, ela já tem um comportamento associado a esse ponto de vista. Ela já decidiu sobre aquilo. Quando vemos um filme feito em Hollywood, é muito giro, é muito engraçado, porque é assim, nos primeiros 3 minutos, se for um filme daqueles fracos, nos primeiros 3 minutos nós já sabemos quem é o bom e quem é o mau. Você tem que reparar nisso.
3 minutos são necessários para vos vender a história toda. Não preciso ver mais. Não é preciso ver mais. Porque tem 1 minuto em que dá uma sequência de imagens com o bom. E como é que nós sabemos que ele é bom? Porque ele tem as criancinhas ao lado dele, porque ele sorri e dá um abraço, porque não sei o quê, porque ele é simpático, o senhor da mercearia. E de repente vocês, a imagem assim, isto é bom. Perfeito. Se em algum momento do filme aparecer uma imagem do bom a fazer alguma coisa diferente, que eu caracterizo como mau, o cérebro entra em conflito. Porque ele já comprou a imagem de que aquela pessoa é boa. Só que a seguir esta imagem do bom, vem a imagem do mafioso. Que é muito fácil de vender a imagem do mafioso, não é? Ou porque aparece ele a matar alguém, ou a roubar alguém, ou aparece ele a mentir alguém, ou aparece ele a fazer alguma coisa que não é ética. E em 30 segundos nós temos a imagem de quem é o mau. E a partir dali temos 1h30 em que o cérebro vai validar a opinião que ele já construiu acerca daquelas duas personagens. E aí vão brincar com as nossas emoções. Depois tem a questão da vingança, porque a vingança é uma coisa boa, e porque a opulência é uma coisa má. Enfim, todas estas coisas vão brincando connosco até se fecha sempre da mesma forma. Que é claro, o bem vai vencer o mal. Não faz sentido eu sair do cinema com a sensação de injustiça. Mas é muito fácil manipular a nossa mente desta forma, porque nós estamos a criar uma imagem, a implementar uma ideia, e depois a mente vai validar aquela ideia até ao fim. E nós somos muito facilmente manipuláveis. Se eu vos disser assim, também conto sempre este exemplo, vai entrar alguém na sala, eu digo, olha, a pessoa que vai entrar na sala, que vocês não conhecem, é assim, assim, assim. O que eu estou a fazer é o que o filme de Hollywood faz. Sabe, ele na semana passada fez isto, assim, assim, assim. A pessoa vai entrar e já fica aquela imagem de que aquela pessoa é assim, assim, assim. Qualquer coisa que ela faça, nós vamos estar atentos à validação da imagem que eu tenho dela, porque é assim que o cérebro funciona. Por uma questão de eficiência. Esse sistema chama-se SAR. Sistema de Ativação Reticular. E que faz com que de todas as informações disponíveis à nossa volta, nós fiquemos apenas com um percentual reduzidíssimo, não sei se são 2% ou se é menos, de informações que são captadas conscientemente. De todos os sons, de todas as imagens, de todas as cores, de tudo o que está aqui, nós filtramos e processamos conscientemente a parte infinitesimal. Conscientemente. Tudo o resto é processado inconscientemente. Tudo o resto cria condicionamentos inconscientemente. Tudo o resto produz respostas inconscientemente. Não conscientemente. Então o nosso cérebro ele tenta encontrar validação para a imagem que ele próprio já criou sobre as coisas. Isto torna-no numa máquina extremamente eficiente que gasta pouca energia a decidir. Mas se vocês comprarem um carro, vocês vão começar a ver aquele carro em todos os lugares. Se alguém na família tiver de bebê, vocês vão começar a ver grávidas em todos os lugares. Se vocês decidem comprar uma roupa, vocês vão ver aquela roupa em vários lugares. Nunca antes tinham visto, mas agora a mente está predisposta para encontrar validação numa imagem que ela já criou. Só que isto acontece com tudo na nossa vida. No trabalho, na família, no desporto, em todos os desafios, nós só estamos a ver aquilo que nós achamos que está lá. E dificilmente, em algum momento, a não ser que seja alguma coisa traumática, nós entramos em conflito e isso produz uma mudança de estado de consciência que nos faz criticar aquilo que nós já pensamos que existe lá. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento em que eu recebo uma informação via sentidos, eu processo essa informação, eu vou encontrar algum paralelo aqui dentro. Eu vou encontrar alguma semelhança. Eu vou encaixar aquela informação nova dentro daquilo que eu já sei. Por isso é que pessoas que têm culturas diametralmente diferentes, elas, numa mesma experiência, elas absorvem informações diferentes. Porque elas estão a olhar para aquela experiência através dos olhos delas. E não é só olhos. É das crenças, dos medos, dos paradigmas, etc. Então nós tínhamos o plano físico e energético, que de alguma forma nos permitem absorver informação. Nós temos o plano mental, que vai gravando memória, vai gravando informações e vai confrontando aquilo que vai recebendo em termos de informação e vai recriando a imagem do mundo. Aqui a meio nós temos as emoções, que é a interação da mente com o corpo.
Uma emoção é a somatização de uma percepção do mundo no corpo físico. Então, se eu percebo que está tudo certo, eu fico tranquilo. Se eu percebo que estou num ambiente hostil, eu fico com medo. O medo é uma emoção. Se eu percebo que naquele medo eu posso confrontar para sobreviver, eu vou ficar agressivo. Se eu percebo que naquele medo eu não posso fazer rigorosamente nada e que o melhor é ficar quieto, então eu vou-me render. Então o confronto da nossa mente, ou seja, o tipo de imagem que a nossa mente cria do que supostamente está a acontecer lá fora, faz com que uma determinada emoção se somatize no corpo. Porque é essa emoção que me vai conduzir a uma ação. Está muito abstrato? Então, se eu somatizar uma energia de agressividade, o meu corpo vai ficar irrequieto e eu vou ficar com força na musculatura para combater. Se eu somatizar uma emoção de tranquilidade, eu não vou ter força para combater, porque eu estou tranquilo. Então, a emoção é a descarga de energia que nós conseguimos criar no corpo para reagir em consonância com a visão do mundo que nós estamos a ter num determinado momento. Só que esta é uma equação que faz com que nós achemos que é quase como é que se diz? A pescada de rabo na boca? Pescadinha de rabo na boca. Porque se eu estou formatado para ver a realidade de uma determinada forma, quando eu vejo a realidade dessa forma, à partida eu já estou a reagir para essa realidade. Eu vou reforçar essa imagem. Então eu vou reagir sempre da mesma forma. E essa é a tendência do ser humano. É desde o momento em que, não é que nasce, mas desde o momento em que se percebe como gente até ao fim, nós vamos afundando condicionamentos. Vamos tornando os condicionamentos mais fortes, mais enraizados. E as características da personalidade vão se intensificando com o tempo. E por isso é que nós dizemos que a pessoa está velha, casmurra e teimosa. Porque ela fica teimosa nos cursos de ação dela. Não é nos cursos de ação de uma outra pessoa. Se ela sempre fez aquilo de uma forma e ela não consegue mudar, aquela forma fica cada vez mais cristalizada, fica cada vez mais física, mais densa e mais difícil de mudar. Porque é isso. A mente está programada para ver uma coisa. Ela vê e valida. E vê e valida. E reage e valida. Tem pessoas que nós vemos, é tão engraçado, porque assim, eu tenho uma pessoa um colega, que sempre que está com isso assim, a frase que ele mais usa é complicado. É complicado. Então, mas o que é que se passa, senhor? Qualquer coisa assim. Isto é complicado, porque quando se tem, eu começo assim, quando se tem um irmão que é complicado. E eu, na primeira vez que o vi, pensava assim, lá deve ser o irmão. Mas na segunda vez não era o irmão. Era uma outra situação que, observada através dos olhos dele, fazia todo sentido. Eu compreendo, ou seja, quando ele diz que é complicado, eu compreendo, porque a história que ele conta dá para perceber que, de alguma forma, é injustiça. Não, porque quando se tem um filho, o meu mais novo, e tal, assim, não pode ser só o irmão, é o filho mais novo. Deixa eu continuar a história. No outro dia, a namorada do meu filho mais velho, e assim, aquilo começou a entrar, eu, claro, não, mas temos que fazer assim e tal, e assim. Mas é muito difícil, porque a pessoa sente-se mesmo injustiçada, ela vê o mundo dessa forma. E não só vê o mundo dessa forma, porque cada situação nova, ela valida essa imagem. A mente vê assim, estás a ver? Eu sabia que era assim. E é difícil, porque a partir de uma determinada idade é muito difícil de lá chegar, dizer assim, olha, a mente que está a validar todas essas situações só tem um ponto comum entre tudo isso. És tu. Só tem um ponto comum. Mais nenhum outro. Tu és o único fator que está presente em todas essas situações que tu achas que estão erradas. Tu és o único fator. Onde é que está o erro? O erro de sistema. E é muito interessante porque desta forma é muito difícil de mudar, porque nós não temos lucidez suficiente para entender a situação de uma outra forma. E caso queiramos mudar, temos de nos reprimir. Imaginem que eu entendo a minha alimentação de uma determinada forma e eu tenho nitidamente excesso de peso. Que vale aqui ninguém tem. Mas eu tenho nitidamente excesso de peso. Eu peso 130 kg com o meu 1,70 m e o médico diz assim, pois é, mas você não pode comer isto. Eu digo assim, não posso, quer dizer, racionalmente eu até entendo que não posso. No dia a seguir, o que é que eu estou a comer?
coisa. Mas o médico disse que não comas. Eu passo naquela montra, vejo aqueles corações, não comas. E passo e sigo em frente. Se aquela mente olhasse para aquele coração e dissesse assim, aquilo não é comida. Porquê é que há pessoas que se reprimem para não comer e outras que não se reprimem? Porque quem não se reprime entende que aquilo não é para comer. Nada contra o coração. Surgiu a ideia do coração porque o homem tinha 130 quilos. Mas pode ser com o uso de drogas. Pode ser com álcool. Pode ser com tabaco. É a mesma coisa. Porque é que há pessoas que se reprimem para conseguirem não fumar e há outras que dizem assim, não quero fumar. Porque é que há pessoas que se reprimem para não usar drogas e outras pessoas que dizem, não faz sentido. Porque tem a ver com o ponto de vista. E porque é que há pessoas que se reprimem para não ser agressivas e outras que não são genuinamente agressivas? Porque sabem que há um mundo melhor quando elas não são agressivas. Se eu for agressivo, quem mais perde sou eu. Se eu não for agressivo, quem mais ganha sou eu. Talvez os outros ganhem por eu não ser agressivo, mas a primeira pessoa a ganhar sou eu. Então é difícil de mudar quando nós não temos uma visão mais expandida sobre o tema ou sobre o assunto, porque naturalmente toda a nossa estrutura física, emocional, mental, energética vai se precipitar para fazer aquilo. Faz parte da nossa natureza fazer aquilo, porque nós não estamos a conseguir ver aquilo sobre um outro prisma. Mas se nós fôssemos capazes de, naquele momento de processamento automático da nossa mente, dar um pause e olhar para as coisas como se não as conhecêssemos, nós íamos conseguir vê-las de outra forma. Só que para isso eu tenho que olhar e sentir as situações de forma muito presente. Não como quem já as viveu 1001 vez e por isso repete, mas como se fosse a primeira vez. Se eu fumo e quero parar de fumar, eu tenho um aluno que fumava, vocês não vão acreditar, 4 maços de cigarros por dia. E fez várias tentativas para parar de fumar. Várias, e não funcionaram. Até que fez uma tentativa, ele disse assim, Pedro, se a pessoa me tivesse mandado, eu tinha ido. Eu disse mais neira, se a pessoa me tivesse mandado, eu juro, eu tinha ido, porque ela disse assim, este vai ser o último cigarro da tua vida. E foi. E já tinham passado 15 anos, ele nunca mais fumou. E eu, naquela altura que ela disse aquilo, eu não quis acreditar. Mas foi. E o exercício consistia em fumar, mas não fumar de qualquer forma. Queres fumar? Fuma, mas assim, sente tudo. Absorve a experiência como se não a conhecesses. Como se estivesses a experimentá-la pela primeira vez. E não como quem fuma já há 10 ou 15 anos. Porque na maior parte das vezes o que é que acontece? Eu estou tão zombie, estou com os olhos tão fechados perante o que me está a acontecer na vida, que não tenho consciência do que é que está a acontecer, o que é que sabe o que é que está a acontecer, qual é a sensação que eu tenho enquanto estou a fazer e quais são as consequências do que eu estou a fazer. E na maior parte das vezes as consequências nós atiramos para daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. Quando nós conseguimos estar absolutamente presentes no momento, como se fosse a primeira vez, a consequência de estarmos a fazer aquilo, ela manifesta-se na hora. Porque a experiência é muito nova. Se vocês atravessarem a Avenida da Boa Vista, agora, vocês vão passar a avenida toda sem provavelmente repararem em nenhum edifício, em nenhum sinal de trânsito, em nenhuma marca na estrada, em nenhuma paragem do autocarro. Mas se de hoje para amanhã mudarem todos os edifícios e mudarem os sinais de trânsito, a experiência de atravessar a Avenida da Boa Vista em termos de tempo vai multiplicar por 10 e vocês vão reparar em tudo. Porque é informação nova. O cérebro já não se permite passar sem analisar porque pode haver um perigo, alguns. Deu para entender? E a capacidade que nós temos, a meditação, dá-nos a capacidade de estar absolutamente presentes na experiência sem deixar que ela entre no automático. Sem permitir que nós entendamos a experiência como algo que já aconteceu 2, 3, 4 mil vezes. E para a qual já temos um significado atribuído. A experiência da meditação é tão simples quanto olhar para este giz e não tentar dizer que ele é branco, não tentar sentir a textura,
Não tentar pensar para que serve o giz. Porque se eu pedir para todos segurarem no giz, vocês vão olhar para o giz e a mente vai dizer assim: eu lembro-me dos tempos de escola. A professora perguntava-me para ir, que giro. Ela perguntava para eu fazer: nossa, uma vez tive uma situação lá que ela me chamou ao quadro, não sabia. A vossa mente vai andar à procura das associações para este giz e em nenhum momento vocês vão contemplar o giz tal e qual por aquilo que ele é naquele momento. Porque não é o giz de há 20 anos atrás, é esta peça que está aqui agora. Ou seja, para esta peça, que é única, nós vamos achar que a conhecemos, certo? Eu sei o que isto é. Se eu achar que sei o que isto é, a minha mente vai me levar pelos caminhos que encontra vários significados que eu já atribuí ao que isto é. Mas isto, vocês nunca seguraram esta peça de giz. Se eu vos entregar a peça de giz para a mão, vocês vão pegar no giz como se conhecessem o giz. Mas vocês não conhecem esta peça. Como quem fuma, ou quem faz outra coisa que de alguma forma não traz saúde ou não traz vitalidade. Isso fumar, não tenho nada contra. É só para nós percebermos porque é que as pessoas fazem coisas que no fim da linha lhes fazem mal. Porque elas em nenhum momento elas experienciam aquilo como se aquilo fosse único. Elas experienciam aquilo como se já conhecessem o que aquilo é. E quando elas estão nesse registro de consciência, como elas não estão presentes, o cérebro delas não está aberto à experiência, no caso de fumar, porque é que não funciona dizer que faz mal e dizer que mata e dizer todos aqueles labels que está provado que não diminuíram em nada o consumo, não é? E as tabaqueiras têm estratégias de marketing que são incrivelmente mais poderosas e subreptícias. Porque as pessoas olham para aquilo e dizem assim, daqui a 30 anos. A consequência é muito diferida no tempo. Não é uma consequência imediata. Se a consequência imediata fosse, isto sabe-me mal, a pessoa não fumava. Só que já não sabe mal. Porquê que não sabe mal? Porque quando ela põe a boca, ela não está a analisar o que é que está a acontecer. Da mesma forma que se eu for agressivo, eu digo assim, o que é que pode acontecer? Nada, a pessoa pode ficar chateada comigo um dia, mas isto passa. Agora, se eu estiver presente na experiência, assim, eu sinto-me mal por estar agressivo. Eu sinto-me mal por estar a sentir ciúmes. Eu sinto-me mal por estar a sentir inveja. Eu sinto-me mal com isto. Não sei se está... Então, quando nós estamos presentes na experiência, a consequência, ela fica muito próxima à causa. Porque nós estamos a experienciar aquilo como se fosse uma primeira vez. E aí nós colocamos as coisas em causa. E aí não é difícil olhar, por exemplo, para meia dúzia de bolos que estão numa prateleira e dizer assim, eu não posso comer aquilo. Nós olhamos e dizemos assim, eu não quero comer aquilo, é diferente. Eu não me reprimo. Da mesma forma, eu não quero ser agressivo no trânsito. Não é porque eu me reprima, é porque eu acho que não vale a pena eu ser agressivo no trânsito. Então, quando nós temos uma lucidez expandida sobre as coisas, nós não nos reprimimos, porque há entendimento. Naturalmente, nós entendemos as coisas de uma outra forma, sem repressão. E quando as coisas são colocadas na balança, nós preferimos isto. Não porque é mais bonito, não porque é mais ético, não porque parece mais inteligente. Porque nós já experienciamos as situações e decidir de uma forma é muito mais agradável para nós. Como quando se eu não tiver consciência e continuar a decidir desta forma, nem sequer percebo o quão desagradável é para mim. E daí que a nossa palestra ganhou o contorno do objetivo da meditação para a tomada de decisões. Quando nós treinamos a meditação, na prática, nós treinamos-la de várias formas. Nós treinamos a meditação em todos os tipos de técnicas, sejam técnicas de alongamento, técnicas de força, técnicas de respiração, porque é tão somente a arte de estar absolutamente presente sem permitir que a experiência entre num carrilho ou num trilho já definido. É estar presente no momento e aberto à experiência sem permitir que a mente disserte sobre aquilo. Quando eu estou a fazer um determinado exercício, e isto para quem já pratica faz mais sentido, e está difícil o exercício, eu estou a sentir, estou a fazer muita força neste braço, estou a sentir o braço com pouca força. A minha mente vai contar uma história, vai dizer assim, está-me a doer, o Pedro esqueceu-se de mim aqui, eu não tenho tanta força para fazer isto, eu só pratico há 6 meses. Então, a sensação física que estava presente, ela é totalmente empolada pela história que a minha mente está a contar acerca daquilo.
E eu já fiz a experiência de distrair os alunos com outra coisa qualquer. Contar uma piada, conversar com eles. E de repente, a mente sai dali. E o exercício não fica tão difícil. Porque a mente saiu dali. Só que aí nós não estamos a ganhar poder consciente para aumentar a nossa capacidade de decisão ali na nossa vida. Porque estamos simplesmente a ser distraídos. Olha, isto estava tão mal, mas eu fui distraído. Então, o que é que a prática nos ensina? Que... Vou ver se ainda tinha bateria ali. Que a nossa atenção ela deve estar focada ou localizada no problema. Mas não penses no problema que ele ganha dimensão. Não, espera aí. Se eu quero compreender aquilo, é bom que aquilo ganhe dimensão, porque eu quero perceber aquilo. Se eu não olhar para aquilo, não resolve. Se eu não olhar para a minha conta bancária porque tenho medo que ela esteja negativa, ela não vai ficar positiva só porque eu não olho. Ela vai continuar negativa. Então, quando nós não queremos ver as coisas não se resolvem. Então, a estratégia desta filosofia é, sim, olhar para aquilo que nos parece um problema. Olhar para lá. Dar toda a atenção do mundo, porque é para lá que a atenção está a ser magnetizada. Se eu tentar fazer um exercício e me doer o braço, se eu tentar pensar no pé, é contraproducente, porque está a doer o braço. Para que é que eu vou pensar no pé? Para não sentir o braço? Porque está a doer? Então é ali que eu vou concentrar a atenção. A grande questão é que tipo de relação é que eu desenvolvo com o problema. Porque se eu ficar a focar no problema, mas permitir que a minha mente entre em looping, a contar uma história acerca do que aquilo é, eu não vou conseguir encontrar soluções diferentes daquelas que a minha mente já me entregou. Porque para aquele problema eu já criei uma imagem, eu já criei uma ideia, eu já criei toda uma relação que está lá definida e que me faz olhar para aquilo e ver um problema. Porque no fundo aquilo não é um problema, aquilo é o que é. Eu atribuo-lhe a característica de ser um problema. Se eu olhar para aquilo através da mente que em primeiro lugar achou que aquilo é um problema, eu vou continuar a ver um problema. Se eu tirar a atenção dali, não resolve. Eu tenho que colocar a atenção ali. Mas como colocar a atenção ali? E a meditação ensina-nos isso, que é contemplar algo, fazendo com que a mente se sature e pare de processar informação. E quando a mente para de processar informação, abre-se um espaço na mente que basicamente cria a oportunidade de eu ressignificar aquilo. Eu digo assim, eu olho para aquela porta, isto até acontecia quando éramos crianças de uma outra forma, que era a repetição de uma palavra à exaustão. Vocês fizeram isto? Esse exercício? Lápis, 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 lápis. Repetir uma palavra. Era algo assim. Que coisa estranha. Quem é que se lembrou de, em primeiro lugar, dizer que isto era um lápis? Ou então repetir o vosso nome à exaustão. Até que aquilo perca significado. Nunca experimentaram fazer isto? Era uma brincadeira de criança, não é? Marco, 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 marco. Repeti 50, 60 vezes até que aquilo não tinha sentido nenhum. Porque a saturação das ondas mentais num determinado objeto faz com que haja uma dissociação absoluta entre a palavra, que não significa nada, e o objeto que foi atrelado àquela palavra. A um dado momento esta relação é quebrada e fica só o som. Marco, marco. Mas não tem sentido. E é como se nesse momento de saturação das ondas mentais a mente criasse um espaço em que ela não mais acha que sabe o que aquilo é, mas em que ela se predispõe a conhecer uma coisa totalmente nova. Então, quando as nossas ondas mentais se calam e eu deixo de achar que sei para criar um espaço de dúvida, então eu crio um espaço novo de conhecimento que pode fazer com que eu observe aquilo de uma outra forma e pode fazer com que, a partir do momento em que eu observo, a minha decisão espontânea seja outra. Então, por isso é que nos momentos de ócio, quando nós concentramos muito a mente numa determinada coisa e de alguma forma, a um dado momento, nos cansamos daquilo e paramos de pensar e entramos no momento contemplativo, nesse espaço vazio, uma ideia aparece. Uma ressignificação aparece. E essa é a forma mais eficiente que nós temos de dissolver condicionamentos, ou seja, de dissolver ideias pré-concebidas. Isto já se falava há mais de 5.000 anos, tá? De eliminar estes erros de sistema, estes erros de programação, para que possamos colocar novos.
para ao invés de estar a decidir sempre as mesmas coisas, mudarmos a perspectiva, mudarmos o ponto de vista e assim, dessa forma, natural e espontaneamente, sem pressão, começarmos a decidir de outra forma. Não sei quanto tempo tenho. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas acabaste por ficar, Maria José. Eu não disse. Foi totalmente diferente da palestra de lá. Viste? Totalmente diferente. Mas acho que foi mais concisa. Esta foi mais apertada. É provavelmente das ferramentas mais poderosas que nós temos de evolução pessoal. E por evolução significa mesmo isso. Rasgar os limites da nossa percepção. E se nós tivermos a oportunidade de investir alguma coisa na nossa vida, tempo e energia, que seja na perspectiva que nós temos sobre as coisas. Porque nós não conseguimos de hoje para amanhã ser mais inteligentes. Se toda a gente conseguisse isso, toda a gente faria. Não é? Amanhã eu vou acordar mais inteligente. É um esforço que nós fazemos e tem que ser um esforço diário. Não é? Nós utilizarmos um sistema alimentar que nos dá mais energia, rotinas que nos dão mais energia, porque quanto mais energia física nós tivermos, mais fácil é de entrar neste processo. Se eu estiver cansado e olhar para o problema, é complicado. Eu não tenho energia suficiente para ficar perante o problema sem me deixar destruir pelo sofrimento que aquilo me causa. É complicado, não é? É complicado. Então, eu para conseguir, por isso é que a minha avó dizia, depois de uma noite de sono, tudo parece mais simples. Claro, porque depois de eu descansar, depois da minha mente descansar e de eu ter toda a minha capacidade, eu olho para o problema e agora estou mais forte, agora eu enfrento o problema com outra estrutura. Portanto, não é só querer, nós temos que adotar uma rotina de exercícios, de alimentação, de descanso, de tudo, para ter mais capacidade e depois ter a predisposição para olhar para as coisas que de alguma forma nos fazem sofrer e pensar, nem tudo pode ser complicado, talvez seja a forma como eu estou a ver. Olha, deixa-me lá contemplar isto, como se tudo estivesse certo e o problema fosse eu. E é assim que se produz evolução naquilo que diz respeito ao autoconhecimento. Não é? É a desestruturação das nossas crenças que fazem com que nós expandamos o nosso limite de percepção da realidade. Muito obrigado pela vossa presença. E nós fazemos estas palestras mais ou menos uma vez por mês. O tema vai mudando. Não sei como é que vocês entraram em contacto com se foi pelo Facebook, se foi... Pronto. Então, de alguma forma, ou ficam na nossa base de dados, ou pelo Facebook vão entrando em contacto com as palestras. Normalmente são à sexta-feira às 7 da tarde. Então, sobre vários temas e que nos fazem, o objetivo é fazer com que as pessoas reflitam acerca, não é? E vão para casa a pensar sobre aquilo e pode ser que um dia aquela semente germine numa ideia diferente e nos faça crescer a todos. Obrigado e um bom fim de semana.